quando nós percebemos que só a biodança não era suficiente para desenvolver essa conscientização das pessoas, esse compromisso afetivo, criar esses laços afetivos que a biodança tão bem já fazia, nós fomos estudando as possibilidades de caminhar pelo viés da educação. Eu sou psicopedagoga, trabalho e tive uma escola de crianças, sou da escola pública do município de Fortaleza, então tem toda uma experiência de educadora, o César também, eu na educação infantil e na educação de adolescentes, e o César na educação superior, na universidade. Então nós começamos a perceber que a gente poderia resgatar uma ideia muito original do Rolando Toro, que ele chamava de educação selvagem. Só que a educação selvagem, ela é muito restritiva, porque ela se volta apenas para o fortalecimento dos instintos, que é um dado importante. Por exemplo, para que eu desenvolva a minha afetividade, eu preciso levar em consideração que eu tenho um instinto gregário, que é a possibilidade de agregar-me com a minha própria espécie, como os animais têm. Só que na educação eu não posso me ater somente aos instintos, porque eu tenho que levar em consideração a minha dimensão psicológica, a minha dimensão sociológica, a minha dimensão corporal, inclusive, também. Então, só a educação voltada para desenvolver os instintos, ela não era completa. Então, a partir daí, eu comecei a conversar com o próprio Rolando Toro de dar uma proposta da gente construir uma educação biocêntrica e não uma educação selvagem. O título Educação Selvagem ou o título Educação Biocêntrica, ele não é um título. Ele traz por trás desse título toda uma concepção teórica, não é? Então, a concepção teórica da educação selvagem é fundamentalmente a base instintiva que a educação tem que permear, que nós concordamos, mas não só nisso. Então, com a proposta da educação biocêntrica, com o termo educação biocêntrica, nós ampliamos esses conceitos teóricos. Obviamente que o Rolando tinha tanta consistência na sua proposta de educação baseada nos instintos, que logo de primeira vista ele não aceitou. Mas eu tinha a minha prática, inclusive chamava para que ele fosse fazer supervisão na minha própria escola, para que a gente fosse construindo junto uma proposta mais ampla, que era a que eu considerava de educação biocêntrica. Então eu passei mais ou menos 3 anos, eu, o César, em profundas reflexões com o Rolando Toro, para que ele aceitasse a ideia de que a educação biocêntrica era mais ampla do que a educação selvagem. Então eu tenho bem presente a data. Foi em 1986 que ele disse: você tem razão, nós vamos construir uma educação biocêntrica. Mas nós já viemos construindo na nossa prática do dia a dia, na nossa prática não só na escola, porque um outro avanço que nós demos com relação à proposta inicial do Rolando Toro era expandir para outras dimensões, para outros espaços sociais, além da escola. Outra dimensão para nós fundamental é a dimensão comunitária, né? Porque o César já vinha trabalhando a proposta da psicologia comunitária, e aí nós trouxemos para a educação biocêntrica também a ideia da proposta de trabalhar em comunidades rurais, em comunidades interioranas, em periferias das cidades e os movimentos sociais organizados, né? Nós tivemos um profundo contato com o MST, com sindicatos, com cooperativas, com outras expressões dos movimentos sociais. Então, dentro dessa experiência prática nossa, que não era apenas teórica, era prática, né? A partir do meados da década de 80, então nós já ampliamos o espaço de aprendizagem e de desenvolvimento, não só na escola, não só com a juventude e as crianças, mas com o ensino superior, por exemplo. Então foi quando pela primeira vez nós propusemos, na primeira vez na história da comunidade biocêntrica e da cultura biocêntrica, o primeiro curso de pós-graduação em educação biocêntrica, em 1999. Esse curso ele foi um marco importantíssimo
para o desenvolvimento da educação biocêntrica, porque nós aí aproveitamos a riqueza que a academia nos oferece para aprofundarmos teoricamente todos esses conceitos. Não foi fácil a construção desse curso, porque existe um preconceito muito grande na academia sobre os cursos que não são convencionais, não é? E nós viemos com uma proposta eminentemente vivencial, que trazia toda uma ideia do ser humano como o mais importante, além dos conteúdos teóricos. Então não foi fácil. Nós tivemos que ter toda uma estratégia. Por exemplo, eu convidei os meus professores da minha época, que eu fui aluna, que tinha uma aceitação muito grande na cidade, para que ele viesse ser professor desse curso. E eu era muito clara com eles. 4 professores de peso importantíssimo no Ceará, que compuseram a primeira turma. Então eu dizia para eles, você tem disposição de oferecer o seu nome para uma proposta ser aceita na nossa comunidade acadêmica? E eles confiaram em mim e aceitaram. Então eu tenho uma reverência aqui ao professor André Aguete, que é um pós-doutor em educação, Luísa Teodoro, que é um marco de educadora no meu estado, Isaíra Silvino, que é outro Marcos, e tantos outros que emprestaram o seu nome para isso, né? E aí nós compusemos a primeira turma. A primeira turma já foi transgressora, porque eu era coordenadora do curso, era professora e era aluna. Por que eu quis ser aluna? Porque era o primeiro curso e eu estava construindo essa proposta e eu queria também ter um título acadêmico de pós-graduada. E a primeira transgressão foi interessante porque quando eu saía do papel de aluna e assumia, obviamente, com um colega professor que depois assinava oficialmente por mim e dava também parte da disciplina, os alunos tinham o mesmo respeito que tinha para com os outros professores que não eram seus colegas. Então isso é fundamental, qual é o sentimento que nós criamos dentro de um curso desse. Então hoje nós estamos já partindo para a 7ª turma de pós-graduado, então nós já estamos com cerca de 300 educadores biocêntricos que estão construindo conosco essa teoria. Posteriormente, aqui no Rio Grande do Sul, Ana Luísa, que é cearense, que veio para cá, para Santa Cruz, abriu a primeira turma. Também nós participamos dessa construção. Já construímos a 2ª turma também com a coordenação da Ana Luísa, que hoje é pró-reitora e tem então um espaço criado, aberto, para desenvolver a educação biocêntrica também. E, portanto, a educação biocêntrica, embora nós temos dado espaço inicial, o César Wagner e eu, ela é uma construção eminentemente coletiva. Porque, inclusive os alunos, com o aporte das suas reflexões, nas suas teses, até de mestrado já tem, de doutorado já tem, sobre educação biocêntrica, com publicações de livros. Então, o aporte de todas essas pessoas foram muito importante nessa construção.